Hoje a gente está iniciando nossa... Olha ali, boyzinho, ó. A gente está iniciando nossa aula sobre sintaxe da oração e do período. Esse elemento está no edital dos Correios, banca IBFC. Nós vamos fazer um resumo para quem não sabe nada de conceito sintático. A gente vai abordar conceitos básicos. Claro que a gente não pode aprofundar em uma aula tão curta, mas a gente vai abordar os principais conceitos. Você pode ver aí no material de vocês. A gente tem muitas questões para a gente abordar. Vamos falar sobre o conceito de período composto, tá? E no final nós temos o quê? Um texto? Temos não, é só análise sintática na veia, tá bom? Então vamos começar aí, ó. Primeiro, pega o material de vocês para que a gente possa começar a ler. O que é a sintaxe da oração? Esse tema que está escrito lá. É o ramo da gramática que estuda as funções dos elementos que compõem uma oração. Grifa. Analisa o sentido de objeto direto, sujeito, adjunto. Quando está falando sobre sintaxe da oração, está falando sobre a classificação do sujeito, objeto direto, verbo de ação. Tá certo? O que é uma oração? Grife. É um enunciado que contém verbo. Grife. É o enunciado que contém verbo. Se tem verbo, a gente chama de oração. Cada verbo, uma oração diferente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o período, né? Não vamos falar agora não. A estrutura básica de uma oração compreende de sujeito e predicado. Não vou ler, vou jogar na lousa e a gente debate esses conceitos, que ele é tão chato, né? Vai lá, a primeira frase está aí, né? Os alunos estudaram para o concurso. Então, nessa frase, eu tenho o meu verbo, que está aqui, verbo, e esse verbo a gente chama de verbo de ação. Existe a lista dos 10 verbos de ligação? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, acho que não. Coloquei, vê aí atrás. Epa, não fiz, mas eu vou fazer aqui com vocês. Coloca aí, verbos de ligação. Ah, eu coloquei sim, tá aí, gente, ó, aqui embaixo, no predicado, ó. Estão vendo aí? Destaque isso aí, que são 10 verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, estão vendo aí? Aqui embaixo, ó, bem na metade aqui, ó, predicado, aí nominal, indica, estado, verbo de ligação. Grifa, vamos ler contigo, quais são os 10 verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, tornar. Perfeito. É isso. A hierarquia sintática, você deve obedecer que existe uma hierarquia na hora de você classificar. Eu começo classificando o meu verbo, depois eu determino o sujeito e o que é predicado. Lembre-se bem, eu já falei aqui para vocês. Existe a hierarquia. Se você puder anotar, hierarquia. Primeiro, eu devo classificar o verbo, depois o sujeito e depois o resto. O que é o resto? O restante da frase. Nunca quebre essa relação. Identifica o verbo, depois o sujeito. Se você observar essa frase que está no material de vocês, tem aqui, viu o material? Olha. Se você começar, a primeira coisa comum é de você classificar o que é os alunos, não é isso? Mas não, você deve primeiro identificar o verbo para depois o sujeito. Esse é o verbo estudar. Note que eu estou chamando de verbo de ação, por qual razão? Por não estar nessa lista. Repare, esse verbo estudar está nessa lista dos 10 verbos de ligação, sim ou não? Não. Se não está, automaticamente ele é chamado de verbo de ação. Não olhe para a lista, olhe para mim. Eu vou dizer alguns verbos e vocês vão dizer se é de ligação ou não. Pode ser? Vai lá, cantar. Ação, porque não está na lista, não é verdade? Olhar. Permanecer. Continuar. Boa. Ser. Vestir.
Chutar. Virar. Ligação. Menino, tu é boa de memória. Decorou os 10 verbos de ligação aí. É isso. Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Por que eu estou chamando esse verbo de ação? Professor, tá deixando na gramática? Óbvio que não tá. Mas aqui é um caminho que eu estou apontando para você. Vá por aqui. Depois que eu localizo o verbo, é hora de estudar quem é o sujeito. Quem é o sujeito aqui, gente? Os alunos. É o meu sujeito. Tudo que não for sujeito, a gente vai chamar de predicado. Pode colocar aí, predicado. Esse sujeito tem quantas pessoas aqui dentro? Semanticamente tem mais de um, no mínimo 2. Mas a gramática, para classificar de sujeito simples ou composto, ela não tem a ver com plural. Ela tem a ver com a quantidade de núcleos. Eu só tenho um núcleo aqui, que é o que, gente? Alunos. Portanto, o sujeito é simples. E o predicado, que é tudo aquilo que não for sujeito, vai ser chamado de predicado verbal. É verbal porque é o verbo de ação. Se tem um verbo de ação, predicado verbal. Se tiver um verbo de ligação, nominal. Sim. Não, verbal. Predicado nominal, verbo de ligação. Verbo de ação, predicado verbal. Observa aqui essa terceira. Tá aí, não tá? A frase? Tá, na terceira frase, gente, olha aí. Vamos lá. Os alunos... Vocês estão enxergando essas frases aí? Pode procurar, é porque eu estou pulando os enunciados. Os alunos correm. Quem é o meu verbo aqui? Correm. Vamos puxar uma seta e colocar. Esse verbo é de ação ou de ligação? Verbo de ação. Quem é o meu sujeito? Os alunos. É um sujeito simples ou composto? Só tem um núcleo, que é alunos. Ah, professor, mas não está no plural? Não interessa. Tem que ter mais de um. Se fosse os alunos e os professores, aí seria o sujeito o quê? Composto. Qual é o predicado dessa frase? Qual é o predicado? Se o sujeito é os alunos, o predicado é só esse. Vai, fala para mim, esse predicado é verbal ou nominal? Por quê? É isso. Vejamos. Estou brincando, viu? Vejamos. Quem é o próximo verbo? Estão. Está na minha lista? Tá. Portanto, VL. VL de quê? É não. É Vitor Linardi. Brincadeira. Verbo de ligação, viu? Quem é o sujeito? Os alunos. Sujeito simples. Tudo que não for sujeito é predicado. Esse predicado é verbal ou nominal? Por quê? Verbo de ligação. Gente, tá tranquilo até agora? Ok. Não. A não ser se for um sujeito composto e forem vários núcleos. Os alunos, vírgula, os diretores, vírgula, e os prefeitos. É uma regra de sujeito, não, verbo não se separa do seu sujeito por vírgula. Mesmo se estiver na ordem inversa, não pode. Eu posso apagar isso aqui, gente? Tire. Puder mandar no grupo. É porque tem que ficar assim o braço, ó. Tu mandou do grupo? Posso apagar, gente? Larguem as coisas aí. Fique só olhando. Na dúvida, levante a mão.
Eu disse para vocês obedecerem a uma hierarquia sintática na hora de classificar. Não é verdade? Qual é a hierarquia? E o resto? Quem é o verbo aqui? Perfeito. Puxo uma seta e já sei que esse verbo é um verbo de quê? Por quê? Tranquilo. Se vier alguém dizer, professor, isso não existe. Ou então deixar a pessoa se enganar. Se você vê uma pessoa cometendo erro, fique na sua, porque é o seu adversário, né? Não, estou brincando, gente. Calma. Firmaram. Depois de eu identificar o verbo, eu parto para o meu sujeito. Quem é o meu sujeito? Agora nós temos aqui um sujeito que se chama composto. Para eu provar que o meu sujeito aqui é composto, eu tenho que destacar no mínimo 2 núcleos, que geralmente são substantivos. Quais são? Então eu vou chamar, gente, de N1 e N2. Então, N1 quer dizer o quê? Núcleo 1, núcleo 2. 2 ou mais núcleos, composto. Tá certo? Então vamos lá. Aqui é o meu sujeito composto. É isso. Nota o seguinte, gente. Esse E, a gente já falou de conjunção aqui, não já? Falou. Se não falou, eu tenho um material que tem uma atividade ótima de conjunção. Posso mandar para vocês. Ei, você já viu conjunção? Sério? Aqui a gente já trabalhou conjunção? Você passou o material ano passado. Só passei o material, não foi? Perfeito. Então esse E é uma conjunção. Gente, conjunção não tem função sintática alguma, eu boto só conjunção. Mas veja, os elementos que estiverem em torno do núcleo, eles serão chamados de adjunto adnominal. Pense um pouco, adjunto adnominal. Repetindo, o adjunto adnominal são os termos que ficam em torno dos núcleos. Vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, se for o seguinte, os meus 2 filhos cearenses. Quem é o meu núcleo? Só tem um. Qual é? Filhos. Ele é o meu núcleo. Quantos elementos eu tenho em torno dele? Meus 2 e cearenses. Os elementos que ficam em torno dele são chamados de quê? Adjunto adnominal. Com exceção de quê? De conjunção e preposição. Esses elementos ficam em torno, mas não são adjuntos, porque eles não têm função. No caso, até o cearense como adjetivo seria adjunto adnominal. Tudo que tiver em torno aqui do núcleo vai ser chamado de adjunto adnominal. Perfeito. Não copie agora não, Janeiro. Aqui é o sujeito. Vai lá. Tudo que não for sujeito, predicado. Qual é o meu predicado? Firmar um acordo. Chamei de predicado e adivinha, esse predicado é o quê? Por que é um predicado verbal? Verbo de ação. Perfeito? Predicado verbal, verbo de ação. Faremos umas perguntas. Todo verbo de ação, ele necessita de um complemento. Nem todos, tem um que não precisa. Viu um verbo de ação, nós temos que nos acostumar a fazer, a fazer perguntas para ele. Quais são as perguntas que a gente faz para o verbo de ação? VA. Quer dizer o quê? Eu tenho que fazer as perguntas o que ou quem. E se houver resposta, nós vamos chamar isso de objeto.
Façamos a pergunta. Os Correios e a FedEx firmaram? Mais uma vez, firmaram? O que foi que eles firmaram? Isso aqui é um objeto porque respondeu à minha pergunta. Gente, tem que ser coisa ou pessoa, viu? O objeto ou é coisa ou é pessoa. No caso, um acordo é uma coisa. Esse objeto vai ser chamado de direto porque ele não tem o que, gente? Preposição. Se não tem preposição, ele é objeto direto. Só uma coisinha. Esse verbo tem objeto? Me diga se tem objeto o verbo. Firmaram o quê? Um acordo. Esse verbo tem objeto? Tem. Portanto, ele é chamado de verbo transitivo. Fale isso. Transitivo. Transitivo é que tem objeto. Transitivo, objeto. Transitivo, objeto. Por que ele é transitivo? Olhe, associa-se que há sexo. Transou, gerou um filho. Objeto. Se o verbo tem objeto, é porque ele é o resultado de uma relação de muito amor. Gerou um filho. E um verbo que não tem filho? Intransitivo. Pegue a via do sexo, porque daqui a pouco vocês vão estar confundindo uma coisa com a outra. Eu vou provar para vocês. Por que o verbo é transitivo? Porque ele tem um objeto. O filho dele é objeto. Verbo transitivo direto. Ou vulgo VTD. Gente, vai lá, se orienta. Olha o tamanho dessa frase. Eu começo por onde? Sempre pelo verbo. Depois o sujeito. Ligue-se. Quem é o verbo? Proferir. Estou com dúvida, esse verbo é um verbo de quê? De ação. Não é de ação, não? É. Depois que eu identifico o verbo, é hora de fazer o quê? Sujeito. Vamos lá, na reunião muitas agressões proferiu o presidente. Quem foi que proferiu? É isso, o presidente vai ser o quê? Sujeito simples. Professor, mas o sujeito não vem antes? Não é obrigado não, geralmente ele vem antes e para a sorte de vocês eu espero que venha antes, para não atrapalhar. Por isso que eu digo, siga a hierarquia. Verbo, sujeito, vai lá. Verbo, sujeito. Não quebre essa ordem. Depois que eu detalhei o sujeito e o verbo, é hora de a gente se deter a esse verbo de ação. Quais são as perguntas que a gente faz ao verbo de ação? Pergunte, entenda o sentido. O presidente proferiu o quê? Muitas agressões. Foi o que ele proferiu. O quê? Objeto direto. Não é não? Mas o objeto direto é o que ele proferiu. Não é o que ele proferiu? As agressões foram verbais, continuam no verbal. Não é verbal? Eu já ia falar de novo que eu ia falando, olha. Objeto direto porque não tem preposição. Essa expressão na reunião dá ideia de quê? Lugar. Os elementos que dão ideia de adjunto, adverbial de lugar. Adverbial. Deixa eu escrever o nome todo, né? Os adjuntos adverbiais são de muitos tipos. Vou colocar por hora 3 aqui. Lugar, outro, tempo, intensidade, modo. Vou colocar esses 3 aqui. Finalidade também tem muitos, tá? Vamos ficar só nesse. Na reunião não dá ideia de lugar? Portanto, como é que fica a classificação? Adjunto, adverbial de lugar. Copia aí, eu vou fazer a próxima frase. Cometeu um crime, blá, blá, blá. Começa por onde? Começa por onde? Quem é o verbo? É um verbo de quê? Vixe, como tão ligeiro.
Depois que eu localizo o verbo, eu vou fazer o quê? Quem é o sujeito? Quem cometeu um crime? Filho da diretora. Quem é o núcleo? Ah, agora tem uma coisa boa aqui. Filho é um substantivo e diretora também. Quem vai ser o núcleo? Filho. Vou te dizer por quê. Núcleo. Diretora aqui está preposicionado. Você concorda comigo? Diretora está preposicionado. Aí eu quero que você coloque o seguinte, vai. Escreve em cima de diretora. O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Se você tiver em dúvida, o filho e diretora, qual é o núcleo, ou então se ambos são o núcleo, o que é que você vai pensar? Só o primeiro pode ser o núcleo, por quê? Porque o segundo está preposicionado. Isso não pode existir. Vamos lá. O O completa filho. Da diretora completa filho. Tudo que está em torno do núcleo é chamado de quê? Adjunto adnominal. Se está em volta do núcleo, adjunto. O sujeito é o filho da diretora, é um sujeito simples. E o verbo é cometeu. Como ficaria na ordem direta a frase? Vai. O filho da diretora cometeu um crime. Vai lá. Cometeu o que ele cometeu? Isso aqui é um objeto o quê? Direto, porque não tem preposição. Logo, a transitividade vai ser verbo transitivo direto. Ok? Professor, naquela tarde vai ser o quê? Não é tempo? Adjunto adverbial de time. Os municipais, o povo é premiado, mas paga ingresso. Quantos verbos eu tenho aqui? 2. Lembre-se que cada verbo é uma análise distinta, tá? Então vou começar pelo primeiro aqui. Quem é premiado? Aliás, vamos colocar logo o verbo de ligação, né? Quem é que é premiado? O que é isso? Sujeito simples. Premiado, verbo de ligação. Look. Quais são os verbos de ligação? Vai. Ser, estar, permanecer, continuar. Aqui poderia, ó. Se fosse o povo permanece premiado, o povo fica premiado, o povo continua premiado. Qualquer um desses verbos. Olhe, verbo de ligação, o que é que vem depois de um verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Anote, depois de VL vem o quê? Predicativo do sujeito. Sim, predicado nominal. Em campeonatos municipais. Onde? Fale. Não, gente, a resposta. Onde? Em campeonatos municipais. Responde a pergunta onde. Onde? Lugar. Vai ser o quê? Adjunto, vai. Adverbial de quê? Lugar. Eu quero que vocês me ajudem. Quem é o núcleo? Qual é a parte mais importante aqui? Quem é o núcleo desse adjunto? Campeonatos. Ele é o núcleo do adjunto. Municipais está se referindo a quem? O que é que está ao redor do núcleo? Adjunto adnominal. É isso aí. Pode perguntar, Paulista. Porque a sentença toda, eu
É, E aí dentro tem é uma mulher grávida. Aqui a mulher e o filho. Você enxerga como o motor de um carro. Pense, o motor. O motor é uma coisa só, não é? Mas dentro do motor não tem várias coisas dentro dele. E dentro dessas coisas que tem dentro do motor tem outra estrutura. Que dentro dela tem outra estrutura. Você é uma pessoa. Dentro de você tem um coração, tem o quê? Vai, gente, tem 2 pulmões, às vezes 2 rins. Ou seja, o seu corpo tem várias estruturas. Dentro do coração eu tenho mais estruturas. Que dentro dessas estruturas não tem outra. É como se fosse isso, uma coisa infinita. Infinita não. Olhe para cá. Tem outro verbo, não é? Mas é o que, gente? É uma conjunção. Ela não tem função. Paga é o meu verbo, não é? Gente, essa frase aqui é uma análise. Não tem nada a ver com a outra. Cortei antes da conjunção. Quem é que paga ingresso? O povo. Só que o povo não está escrito aqui. Por que não está escrito? Senão ia ficar repetitivo. O que foi que eu fiz? Tirei. Eu fiz uma elipse. O sujeito aqui é oculto. Porque ele só se apresenta como simples na anterior. Aí o que é que eu faço? Oculto o sujeito. Pagar é um verbo de quê? Ação. Todos os verbos de ação eu preciso fazer perguntas. Faça as perguntas. Paga o quê? O que é que se paga? Adivinha o que é ingresso? Se é objeto direto, verbo transitivo direto. Vou deixar vocês fazendo essas questões. São 6 do IBFC. Se delicia aí. Seu compromisso é acertar pelo menos uma. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Deixa eu filmar vocês. Vocês ficarem famosos. Dá um oi, gente. Vocês são de onde? Todo mundo aqui concedeu o direito de imagem. Então fala, isso aqui vai ficar para a posteridade. Essa aqui é a minha vizinha. Quem é mais do Frei Damião aqui? Ian, não é do Frei Damião, não? É de onde? Mulher, aí não vou falar nada, não. Diga aí, Lagoa Seca. Em circuitos esportivos internacionais. Internacionais está completando o quê? Circuitos, que é o núcleo, né? Internacional está em torno do substantivo circuito. Ele vai ser um adjunto adnominal na sintaxe. Na letra A, essa banca dos infernos está dizendo assim: adjunto adnominal de modo. Não existe adjunto adnominal de modo, é só adjunto adnominal. Existe o adjunto adverbial de modo. Risque aí, de modo, banca cachorra. Só que ela quer a morfologia. Só existe 2 classes morfológicas aí. Quais são? C e E. Gente, internacional está caracterizando o substantivo circuito. Isso é um adjetivo. É letra E de escola. 2. Sintaxe. Elas seriam adjunto adnominal, só. Não teria gabarito se for só na sintaxe. 2. A primeira medalha olímpica da história da ginástica do... Ave Maria, que sujeito dos infernos. Quem é o sujeito de foi, gente? Vai. Não. Todinho, vai. A primeira medalha olímpica da história da ginástica artística do Brasil. Só tem um núcleo aí. Qual é? Medalha. Responda para mim, por que história não pode ser núcleo? Está preposicionado. Por que ginástica não pode? Preposicionada. Por que Brasil não pode? Preposicionada. Então o núcleo é medalha, letra A. Alguém acertou?
Que não deu tempo de fazer a segunda. Vou cair no chão. Gente, é porque o tempo, senão não vou partir para o próximo tópico, viu? Vamos lá, comigo. Terceira. Nas competições, homens e mulheres competem no solo e no salto. Vamos lá. Nas competições é adjunto adverbial de lugar. Onde? Coloque aí. Nas competições. Colocaram? Não é não? Terceira questão, enunciado da terceira questão. Estou começando agora, viu, boy? Colocaram, gente, na adverbial. Não é lugar? A primeira é, a segunda A. Então, nas competições, adjunto adverbial de lugar, homens e mulheres, sujeito composto, competem onde? Vai onde? No solo e no salto. São dois adjuntos adverbiais aí. No solo, no salto, e tem um terceiro, que é nas competições. Perguntou-se o seguinte: o sujeito é formado pela palavra nas competições? Por que não pode ser o sujeito de imediato? A preposição aí. Mas não é por isso, não é. Assim, não pode por conta da preposição também, mas competição é adjunto adverbial de lugar. O sujeito é formado por homens e mulheres? Assim é o sujeito composto com conjugação plural no verbo competir. Sim. Letra B de bala. Deixa azul, não peste um pouquinho da azul. Pode, só não pode deixar, você vai entregar só o gabarito com caneta preta. A prova é sua. Pode fazer o que você quiser, não vai ter redação. Hã? Com lápis? Tá escrito isso no edital? A não ser que seja previsto isso no edital. Leve a caneta. Deixa o lápis em casa. Se tiver, leva o lápis. Se não tiver, joga fora. Então joga fora. Bora, cuida. Quarta. Assinala a alternativa incorreta em relação aos termos essenciais da oração na divisão entre o sujeito e predicado. Ele quer uma que separa o sujeito e o predicado. Ele quer uma que separa o sujeito e o predicado. Vai lá. Quem é o verbo da A? Quem é o sujeito? Então, tá separado certinho, tá? Sujeito, ginástica, tudo que não for sujeito, predicado. Então, a letra A está certa. Ele quer errada. Os atletas, sujeito simples, competiram em 4 aparelhos. Está certinho aí. C. As mulheres, sujeito simples, não é? O predicado é o quê? Também passaram a competir. Está cortado erradamente. Letra C de casa. Quinta. São 7 questões, né? Ele quer o quê? Assinar a alternativa que forma uma oração. Tu está procurando o quê? Um verbo. A letra C da quarta. Mais uma jovem ginasta não tem oração. A ginasta possui 5 medalhas. Tem oração? Tem. Letra B. Sexta. Ensinado por seu pai, um modesto fabricante de sabão e vela nos Estados Unidos. Isso aí é um aposto, gente. O que é um aposto? Um elemento que explica um termo anterior. Ele quer o quê? Que contém um aposto. Certamente, na 1 é adjunto adverbial de afirmação. Não é aposto. Nascido em Boston,
no estado de Massachusetts em 1706, aí é um adjunto adverbial de lugar. Apesar de trabalhar muito, Franklin sempre encontrou um tempo para estudar e ser autodidata. Aí eu também não tenho, não. Vou ficar só com a única que seria possível, que eu acho que a banca se equivocou. No estado de Massachusetts, em 1706. Por quê? Porque ele pode estar dando uma especificação sobre Boston. Aí ele pode ampliar, mas eu acredito que isso aqui seja um adjunto adverbial. Na ausência, como não sobrou nada, letra B foi dado como um gabarito. Pode perguntar. Né? Ele ampliou. Oi? Sim. Nem tudo que vier entre vírgula é aposto, não. Sim, sim. Alguém acertou essa? Certamente é de afirmação. 7. Paulo, jovem dedicado da turma, isso aí é um aposto, certo, gente? Então, Paulo, vamos com calma. Paulo, o jovem dedicado da turma. Jovem dedicado da turma é o quê? É o meu aposto. E Paulo vai ser o quê? O meu sujeito. De qual verbo? Recebeu. Olha na de baixo. Paulo, o jovem mais dedicado da turma, recebeu. Nesse caso, Paulo aí vai ser um vocativo porque ele está chamando por alguém. É como se ele estivesse conversando com o interlocutor. Paulo, esse jovem, eu digo, Paulo, estou conversando com ele. O jovem mais dedicado à turma vai ser o sujeito que recebeu. Exatamente. Vamos gravar. O que é um período composto, gente? Olha aqui na lousa. Lousa. Posso? Período composto, PC. Boto mais um C, fica como? Brincadeira, vamos aqui. O período composto é dividido em 2 grupos. Eu queria fazer um esquema com vocês aqui, ó. Primeiro observe para depois você copiar, para ficar organizado como a nossa colega gosta. O período composto é dividido em orações coordenadas que possuem 5 tipos de classificação. Para passar na prova e eu ganhar dinheiro, linda. E ela possui a subordinadas. Subordinadas. Gente, só olha para cá, daqui a pouco eu dou um tempinho para você copiar, tá? Para você organizar melhor. As subordinadas têm 3 grupos. Adverbiais, que possuem 9 tipos. As substantivas, que possuem 6 tipos. E as adjetivas, que possuem 2 tipos, na ordem decrescente. 5 mais 9 dá quanto? 14 mais 6. 20 mais 2? 22 grupos, que dentro desse grupo se desdobram em conjunções. É grande, é um dos maiores problemas que a gente tem. Aí você quer que eu faça isso em meia hora, mas eu vou tentar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos separar os grupos grandes. Primeira coisa é você saber o que é coordenada do que é subordinada. Se eu não decoro conjunção, não sai do canto. Peguemos. Vira a página. Coloquei aí para vocês todas as conjunções coordenadas. Leiamos comigo só os tipos, vai. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Por exemplo, se você vir dentro de uma frase a conjunção
porém, olha para cá, se vir o porém, eu já chamo a oração de oração coordenada, o que, gente? Sindética adversativa. Professor, por que não interessa? Aprenda. Se vir o porém, como é que eu chamo? Vai? No caso, só vai mudar o último, que vai depender do conector. Se você vir o logo, olha que tipo é o logo. Ora, se é conclusiva, quais são os nomes que eu recebo? É isso. Agora, se vier o já... Se vier o já que, ela está nas coordenadas? Olha lá na próxima tabela que está embaixo aí, por favor. Ela é uma do período subordinado. Ela está aqui nas adverbiais, ela vai ser o que, gente? Causal. Olha aí na mesma, uma vez que, tá onde? Já que, uma vez que, todavia não, Meu Deus, que todavia, menino. Visto que é o que, gente? Causa. Já que, visto que, você viu essas conjunções, 3 nomes eu ganho. Quais são? Oração subordinada adverbial, que, gente? Causal. Se viesse o embora, procura o embora. Vai lá. Oração subordinada adverbial concessiva. Procure o à medida que. Proporcional. Proporcional está nas adverbiais, sim ou não? Quais são os nomes que elas ganham? Oração subordinada adverbial proporcional. Sim, pode falar. Por exemplo, coisa que está nas coordenadas e está Nas subordinadas. Coordenadas sempre vai ter uma vírgula antes. Portanto, no número 5 das coordenadas, coloque assim: sempre antecedido por vírgula. Na ausência da vírgula, será causal. Se coloca no tipo aí, porque as explicativas das coordenadas, tem algumas delas que aparecem nas causais. Vai lá, como diferencia uma explicativa da causal? As explicativas têm o que antes, gente? Vírgula. Se tem vírgula, é porque, olha lá, no número 5 das coordenadas, olha aí no material. Porquê? Olha o porquê, aparece lá nas causais, estão vendo? Tá vendo? Pronto. Então, se ela aparece nas causais e nas explicativas, como saber o que é uma ou outra? Para ser coordenada tem que ter uma vírgula antes. Se fosse, saí porque tinha pressa. Esse porquê vai ser coordenada explicativa ou subordinada causal? Por conta da vírgula. É um detalhe. Muita. Supondo que eu não saiba quais são as subordinadas e quais são as subordinadas, pelo nome, eu consigo fazer alguma alusão para saber se é aquela Ajuda muito. Ajuda. Eu diria que 60% é só de sentido. Então, ajuda. Então, posso dizer o seguinte: estava cansado. Logo fui para casa. Ou seja, eu estou cansado e fui para casa. Dá uma ideia de conclusão. Eu concluí. Bom, se eu estou cansado, vou para casa. Posso pensar o seguinte: estou cansado
mas vou ficar aqui. Essas frases mostram um contraste de ideias. Logo, ela vai ser uma adversativa. Eu confio muito mais decorando conjunção. Aí depois que eu decoro as conjunções, eu associo ao sentido. Eu faço o caminho inverso. Professor, dá tempo de decorar a conjunção? Dá. Vai correr na pista ouvindo as conjunções. Não, mas tem alguma pergunta que eu posso fazer para a conjunção, para saber se ele é coordenado? Só analisando o sentido. Ou decorando conjunção. Decorar tabuada ajuda nos cálculos? E muito, cara. Quando você descobrir isso, voltemos. Vamos falar um pouquinho sobre a substantiva. As substantivas, elas se reconhecem quando houver uma conjunção integrante. Vocês estão lembrados da aula que a gente falou do que como conjunção integrante? Trocando pela palavra isso. Pensemos nesse exemplo, ó. Quero que volte. Vai lá, troca pela palavra isso, vai. Quero isso. Isso o que, gente? Que volte. Se deu para trocar pela palavra isso, a oração que é iniciada vai ser chamada de oração subordinada, o que, gente? Substantiva. Deu para trocar pela palavra isso, oração subordinada substantiva. E as adjetivas é quando eu tiver uma PR. O que é uma PR? Pronome relativo. Quer que eu coloque quais são os pronomes relativos? Ouviram? O que com valor de o qual, onde, viu onde, corre para o abraço, é pronome relativo. Cujo, quem. Se você vir um pronome relativo, oração adjetiva, associe. Pronome relativo, oração adjetiva. Pronome relativo, oração adjetiva. Então eu digo o seguinte, ó. A casa que caiu. Vê se esse que é um pronome relativo. Me ajudem, vai. A casa, a qual. Dá para trocar por a qual? Portanto, esse que é um pronome relativo. Se tem pronome relativo, vai iniciar o quê? Oração subordinada adjetiva. Vamos dar uma olhadinha nessas questões? Oitava, marcar o quê? Se essas informações não foram suficientes, nós temos uma conjunção condicional aí, não é? Não dá ideia de condição não, gente? Então nós temos letra A. Oitava A, conjunção condicional. Na nona questão, quando, dá ideia de tempo. A número 1 está verdadeira. Já tira o quê? B, só B. Se o uso da linguagem amplifica a capacidade, aí é uma condição. Não é uma condicional? Está perguntando o quê? Não é concessiva, logo vai estar falsa. Qual é o gabarito? Não, o que é que a gente tira? A outra que a gente tirada é B, né? Pronto. Vamos lá. A habilidade na narrativa determina isso. Fale comigo, vai. A habilidade narrativa determina isso. É uma oração subordinada adjetiva? Não, porque para ser adjetiva precisa ter o quê? Pronome relativo. Falsa. O que é que eu tiro? Já tiro alguma? Não. Letra A, adivinha, é o nosso gabarito. Professor, vai fazer o resto? Não vou, não. Eu estou distributando táticas de como você acertar. Vai eliminando, filho. Eita peste. Hã?
Não, próxima aula não é a última, né? Antes do aulão, vai ser revisão geral. Vou abordar todos os tópicos. Estou pensando em colocar para vocês fazerem em casa e a gente só corrigir aqui. Aí vocês anotarem todas as dúvidas. Pode ser? Vocês fazem mesmo? Se não fizer, eu fico esculhambando no grupo. Eu filmei a cara de cada um, boto lá todo mundo a cara. Hã? Não entendi. A nona letra A. Não é letra A, gente? 10ª. Muitas pessoas é o sujeito composto? Não. É simples. Para observar as estrelas é uma final? Determina a finalidade. Verdadeira, 2. O lugar é um objeto direto? Visitaram o quê? O lugar? Sim, tá certo. 2 e 3 correta, mesmo porque não tem só 2 também. É 2 e 3, viu, gente? Letra A. Então, por exemplo, aqui nas finais, é para quê? Lá não tem. Exatamente, é porque o que foi suprimido. No nosso dia a dia, gatinha, as finais, o que sempre é suprimido. Fica sempre, por exemplo, olha, force a tampa da lata para abrir ou para que abra? A gente diz para abrir. O que sempre é suprimido no nosso dia a dia. Tipo, para passar, estude. Eu não vou dizer para que você passe. A gente usa só o para mesmo, mas é final. Então a 10ª ficou o quê? Letra A. Nunca seria indireto. Em que situação? Onde? Se tivesse uma preposição. Se fosse aí, muitas pessoas precisam do lugar. Aí seria um objeto indireto. Mas a proposição tem que ser antes, né, do verbo. É entre o verbo e o complemento. O complemento é o lugar. 11. Ele quer uma que tem uma adversativa. Onde é que tem, gente? Letra C. Tchauzinho, gente. Letra C. Qual é a conjunção? Mas. 12. Abri um sorriso. Agradeci. Tentei puxar assunto. Gente, observa aqui. Se eu dissesse, ó, vocês estão com pressa, gente? Eu vou terminar aqui. Vou passar o gabarito das outras do Vamos Treinar, porque foi eu que criei essa atividade, vocês fazem em casa, mas eu vou até a 12 aqui. De boa, ótimo. Vamos aqui, ó. Como é que tá aí, gente? Abrir um sorriso. O que é que tem depois? Um ponto, né? Aí depois tem agradecer. Perceba, tem um ponto final na frase original, mas eu não quero fazer esse ponto, eu vou fazer de uma outra forma. Abrir um sorriso, vai, e agradecer. Aqui é a minha primeira oração, porque eu tenho um verbo. Qual é a minha segunda oração? Agradecer. O e, nessa nova frase que eu criei, é uma aditiva. Então vai lá, vai. Oração coordenada sindética aditiva. A conjunção ficou com qual oração? Com a segunda. Perfeito? Síndeto, sindética tem a ver com síndeto. Síndeto, gente, é a mesma coisa que conjunção. Essa oração é chamada de sindética porque possui conjunção. E essa que não possui é chamada de quê? Oração coordenada assindética. Perfeito? Por que essa é assindética? Por que essa é sindética? Observa as 3 frases, ó. Abri um sorriso, ponto. Agradeci, ponto. Vocês estão vendo alguma conjunção aí? Então são 3 orações assindéticas aí. Qual é o gabarito? C. Diante do exposto, assinar a alternativa correta. Não é não? Porque se você colocasse um erro... Não, mas se colocar.
Mas aí não tem. A letra C, oração subordinada à sinais. Isso não existe não, perdão, gente, desculpa, é B. Oração coordenada, valha, meu Deus, olha aí a leitura rápida. É letra C, B. São funções de coordenadas cinéticas e cinéticas. Isso.